falar sobre Jung nas artes. Então, é um evento organizado pelo Departamento de Arte e Psicologia Analítica da AJB, Associação Jungiana do Brasil. Nosso grupo começou a história em 2015 e o nosso objetivo é fazer uma interface da arte com o Jung. Nesse momento específico, nós vamos falar do feminino na Semana da Arte Moderna, comemorando os 100 anos, né, dessa semana. Então, nosso grupo é formado pela Andréia, que vai fazer as honrarias, trazendo, então, uma introdução a essa semana. Nós temos a Cristiana Adamo, que é psicóloga, analista junguiana, mestrando em psicologia na PUC. O Denis Canal Mendes, que é um analista de dados, especializado em saúde mental, mestre também pela PUC, em psicologia analítica. A Denise, que eu não sei pronunciar o sobrenome, Vourax Dias, que é psicóloga e que também é artista, né? Nossa artista do grupo, artista visual, com especialização em dependência química e também analista pelo Instituto Jungiano de Brasília. A Paula Daré, que também é uma analista junguiana, filiada à Zurich, uma analista de data, também editora da revista Self, e a Silvana Parisi, que estava fazendo a abertura, que é uma analista em formação, doutora em psicologia, professora do SEDES, professora da Unip, autora de um livro muito importante sobre o relacionamento amoroso. E para fazer essa roda de conversa, nós trouxemos convidados especiais, o Antônio Petkov, artista plástico, e a Juliana Nascimento, que tem um currículo maravilhoso, porque ela é uma psicóloga arquetípica, ela tem bastante experiência clínica, ela é astróloga, feminista e mãe. Então é isso. Para dar início, nós vamos chamar a Andréia, que vai, então, fazer essa introdução. Então, como nós organizamos o nosso evento? A Andréia faz a introdução, a Juliana traz a Pagu, e depois o Petkov vai trazer a obra da Tarsila, e nós vamos, então, fazer essa discussão, essa roda de conversa, tá bom? Então, por favor, Andréia, pode dar início à sua fala. Obrigada, Irene. Está gravando já? Está gravando já. Eu quero agradecer a presença de todos que tiveram interesse em participar dessa roda de conversa, que a gente imaginou como sendo uma roda deliciosa. Quero agradecer ao grupo do Departamento de Artes, porque é um grupo que se apoia, que está junto, que acredita no que faz e principalmente faz muita coisa. Então, é um prazer participar desse grupo. A minha tarefa hoje aqui é fazer uma introdução contando um pouco como foi a Semana de Arte Moderna e, sobretudo, explicar a relação da semana com a questão da arte na abordagem junguiana. Então, como eu não sei o grau de conhecimento das pessoas que estão aqui presentes, porque são muitas pessoas, eu vou iniciar explicando brevemente qual é a visão que o Jung tem sobre arte. E essa é uma parte da obra extensa do Jung que tem um volume em particular, que é Jung na arte e nas ciências. Lá, o Jung vai dizer para a gente que o artista é alguém que funciona como um canal. Usando a imaginação espírita, a gente poderia pensar que é como se o artista fosse um médium que recebe das bases mais profundas da psique coletiva as imagens que precisam ser plasmadas, que precisam chegar até a consciência da cultura e da individualidade. Então, a função da obra de arte é trazer uma nova imagem para que a psique do observador consiga conversar com essa imagem e, através desse diálogo, chegar num outro ponto. Essa é a visão do Jung, e ele vai dizer mais, ele vai dizer que existem dois tipos de arte. Uma arte que ele considera que é uma arte mais egóica, mais lógica, onde o sujeito vai fazendo retoques ou vai arrumando palavras, se for um texto escrito, mas que tem uma intenção de retoque. E uma obra de arte, que é uma obra mais espontânea, que é mais profunda, que a gente pode pensar que vem da alma, né, da psique, que é a obra onde não há retoque.
É a obra que nasce espontaneamente e fica no formato em que ela chegou à superfície da consciência do artista. Então, essa é a visão do Jung. E como o nosso trabalho hoje, a gente vai falar sobre algo que fala da psique coletiva, eu acho importante que eu diga também o que é alma para James Hillman e como eu posso pensar na arte nesta abordagem. James Hillman foi um autor que se baseou na obra do Jung e de outros autores da filosofia, inclusive, e ele vai dizer que a alma ela vive no subterrâneo, né? Ela vive no submundo, ela vive no vale. E aquilo que chega na superfície, geralmente está sujeito aos desígnios da consciência e do ego heróico, que busca lógica, busca uma conformação, e o ego em si, ele busca tornar a psique plana. Ele rouba os relevos e rouba os vales. Então, é isso que a gente vai pensar hoje. De que forma que a Semana de Arte Moderna de São Paulo, de 1922, conversa com a teoria junguiana? Qual o sentido que ela teve para a nossa orientação enquanto cultura, para a nossa identidade, né? Para a transformação dessa identidade? Para falar sobre isso, eu preciso contar de uma característica que ainda é prevalente na nossa cultura, que é o patriarcado. O matriarcado, onde o feminino seria a base, os primeiros registros se encontram há mais ou menos 50 mil anos. A gente encontra esse registro através das estatuetas, as Vênus do Paleolítico. Naquele período, e durante muitos milênios, a gente tem o predomínio do feminino. Num segundo momento, que eu posso aqui classificar como sendo o período neolítico, mais ou menos há 8 mil anos atrás, o patriarcado se coloca fortemente mandando o matriarcado para esse fundo da psique, e ele passa, então, a reinar absoluto. Portanto, nós estamos ainda hoje sujeitos a uma dinâmica patriarcal. E a dinâmica patriarcal, que eu vou chamar aqui de defensiva, porque nem tudo do patriarcado é projeção de ânima negativa, mas o defensivo vai mandar a ânima para o exílio. Ele expulsa a ânima da consciência, a alma da consciência. Feito esse preâmbulo, né, com uma introdução um pouco teórica, um pouco conceitual, a gente vai entrar na questão da Semana de Arte de São Paulo, 1922, que comemora agora 100 anos. Primeira coisa que eu quero fazer com vocês é pensar num eixo, né, para contextualizar de onde veio isso, por que isso aconteceu, no eixo temporal e no eixo espacial. No eixo temporal, a gente tem 1922, está na sequência, né, da abolição da escravatura, que aconteceu em 1888, e da proclamação da República, que aconteceu em 1889. O Brasil, eu não sei se vocês têm isso perto da consciência, mas o Brasil foi o último país a abolir a escravatura. Por quê? Porque nesse momento nós tínhamos uma riqueza, né? Nós tínhamos o poder na mão dos cafeicultores e, portanto, a mão de obra para o plantio, para o cultivo e para a extração do café era toda feita através dos escravos. Então, houve uma grande resistência. Além disso, a gente também sabe que o tráfico de escravos foi um meio de enriquecimento absurdo. Então, houve uma grande resistência para que terminasse a escravidão. E como eles sabiam, né, os escravocratas sabiam que essa luta de impedimento estava chegando ao fim, porque todos os países já tinham feito a abolição, eles começaram a pensar o que seria então a mão de obra depois que os escravos fossem embora. Importante registrar que em nenhum momento se pensou, né, os escravocratas pensaram do que seria feita dessa população sem comida, sem abrigo, sem nenhum tipo de cuidado. Foi assim. O que eles começaram a pensar bom, a gente pode importar agora a mão de obra dos países da Europa, trazendo os pobres para cá. A gente, então, promete para eles uma vida farta, enriquecimento fácil, eles vêm nos navios, vão até as fazendas, e chegando nas fazendas, eles vão ter que pagar o transporte até o Brasil, o transporte até a fazenda, a roupa, a comida,
a moradia, tudo isso. Quando estes europeus chegam às fazendas, muitos deles não aceitam essa condição, porque entendem que é uma escravidão. E não aceitar essa escravidão, essa condição, significa não ficar naquela terra. E a gente está falando da grande maioria das fazendas estavam aqui nesse eixo de São Paulo. Então, o que eles fazem? Eles vêm para o centro urbano de São Paulo. Certo? Isso é uma informação importante e que dá conta da gente entender do grande boom de população de uma cidade que foi fundada por José de Anchieta, e agora eu vou falar do eixo espacial, por que São Paulo e não Rio de Janeiro, né? Que era a capital e a capital cultural na época, e por ser capital e capital cultural, no Rio de Janeiro, o apego à forma clássica, ao desenho de retrato da realidade, a métrica na poesia e nos textos era muito forte. Em São Paulo, a gente estava longe disso. E foi possível fazer um rasgo nessa cultura e trazer para a superfície uma forma diferente de funcionar. São Paulo tem uma origem através dos jesuítas, né? Padre Anchieta querendo catequizar, era uma região que tinha muitos índios, então a cidade se estabeleceu em torno desse desejo. Uma cidade longe do litoral, né? Que para se chegar até a cidade era necessário subir a Serra de Santos, que existe até hoje, só que a pé ou trazendo coisas no lombo de mula e burro, então era muito difícil. Então São Paulo se manteve neste formato e como uma vila durante muitos anos. Posteriormente, em São Paulo, foi instalada a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que hoje é a Faculdade de Direito da USP. Está lá no mesmo lugar até hoje. A partir daí, São Paulo começa a atrair os jovens filhos dos oligarcas cafeeiros. Eles vinham para cá estudar. Então, nós temos uma cidade que se estabelece nesta condição. Né? É um vilarejo que vai crescendo, porque à medida que se importa essa mão de obra operária da Europa, essa mão de obra não se sujeita, na maioria deles, a serem trabalhadores escravos das fazendas, eles vêm para o centro urbano. De tal forma que a gente tem um imenso crescimento demográfico nesse período. Realmente imenso. A gente passa em... Irene, cadê as transparências, as projeções? Bom, acho que em algum momento elas entram, né? Obrigada. Obrigada, Renata. Você consegue pôr em tela inteira, Renata, por favor? Obrigada, Renata, perfeito. Deixa eu colocar aqui. Eu acho... O segundo, por favor, Renata, eu ia colocar aqui. Você consegue, Renata, por favor, colocar a segunda? Bom, enquanto a Renata vai resolvendo isso, eu vou aqui continuar minha fala. Então, nós temos em 1900 uma cidade com 240 mil habitantes. 1920, quase 600 mil habitantes. Então, para a gente ter ideia do crescimento absurdo. Quando a gente olha os textos da época dos escritores, dos críticos, a gente vai ver o tempo inteiro como imagem a correria, o movimento, a tal da Pauliceia desvairada. Nessa época, São Paulo já tem 404 bondes circulando pela cidade. E todos eles muito lotados. Eu coloquei na terceira prancha de projeção
o bonde lotado e, inclusive, pessoas assim, em cima do bonde, na Avenida Paulista. Então, a gente está falando disso, de um corre-corre, de uma aglomeração, e que vai trazer para essa cidade uma característica muito importante, que é o tal do caldeirão cultural. Com o detalhe que, nesse caldeirão, cada cultura se estabeleceu num bairro da cidade. Então, nós tínhamos o bairro italiano, o bairro japonês, o bairro português, o bairro judeu. A cidade foi se compondo assim, como uma espécie de colcha de patchwork. Só que, se a persona da cidade é um caldeirão cultural, que pode ser maravilhoso do ponto de vista criativo, a sombra disso é uma aversão à diversidade, à intolerância. E isso começa a acontecer em São Paulo. Junto com isso, os operários que vieram para cá, de Portugal e da Espanha, trazem também o germe do anarquismo e da luta operária. Então, tudo isso foi fervendo nesse caldeirão cultural ao mesmo tempo. Estou falando rápido, porque eu quero... Aí, Renata, obrigada, querida. Vejam só, que é este bonde superlotado aqui, Avenida Paulista, 1922, na Semana de Arte Moderna. Eu fiquei muito impressionada na pesquisa das imagens, comparando, a gente está falando de 100 anos. Olha o que foi feito em 100 anos, em termos de vestimenta, de transporte, de população, de ocupação dos espaços, né, de transformação arquitetônica. É impressionante isso. Renata, põe o próximo, por favor. Ou eu que ponho? Não, é você. E aí tem um dado muito interessante que eu gostaria de ressaltar com vocês, que é o protagonismo feminino na Semana de Arte. Sobretudo, um protagonismo das mulheres. Isso é uma característica, tem uma estudiosa e autora, que é Ana Paula, que vai falar o seguinte, Ana Paula Cavalcante Silvani, acho que é isso. Ela vai falar o seguinte, que, diferente dos outros países do mundo, no modernismo, o Brasil teve o protagonismo feminino das artistas plásticas, né, das artes visuais. Isso é interessante de pensar, né? O que a gente tem mais parecido, mas não é análogo, é Frida Kahlo no México. Mas, ainda assim, a Frida, no início da obra, é conhecida como a esposa do Diego Rivera, que era um artista maravilhoso, muralista, com quem ela passou a vida toda. Mas aqui eu quis trazer para vocês conhecerem essas mulheres do nosso modernismo que protagonizaram esse movimento. A primeira que eu vou falar é a Anita Malfatti. Ela tinha, na época de 1922, 33 anos, e ela foi o estupim e a protagonista principal nas artes visuais. Depois nós temos Tarsila do Amaral, que tinha 36 anos, mas vejam, a Tarsila não estava no Brasil, ela estava na França nessa época, então ela não participa da Semana de 22. Temos a pianista Guiomar Novaes, com 28 anos. Temos a Zina Aita, que é uma ceramista, que tinha também 28 anos e que ficou famosa no modernismo do Brasil, sobretudo na Itália, pelas suas obras em cerâmica. Tínhamos Regina Graz, que tinha na época 25 anos e que era uma artista têxtil. Tínhamos Pagu, que não participou da semana porque tinha 12 anos, ela entra depois para o grupo, que era uma artista, a Juliana vai falar mais dela hoje brilhantemente, mas Pagu também era uma artista, além de ser uma subversiva e uma mulher politizada, ela também era artista. E temos também Olívia Penteado. Olívia Penteado era uma mecenas do grupo. Ela era uma milionária paulistana, como muitos outros da época, e ela recebia na casa dela as reuniões, ela pagava muito das atividades que os modernistas faziam, então ela não era uma artista, mas ela foi uma mecenas, uma milionária que ajudou, como outros, né? Como Paulo Prado também. Então, eu achei importante trazer para que a gente veja, também achei importante trazer e colocar as idades pelo seguinte, isso foi um artista com quem eu conversei que me disse isso, um ator, eu não tinha me dado conta, ele disse assim, André, você já observou
que sempre que se fala da semana, se fala os jovens da semana de 22, quando o mais jovem que participou da semana foi o Mário de Andrade, que tinha 29 anos. Então, a não ser que o nosso conceito de jovem tenha se transformado, né, sobretudo numa época onde a idade máxima não chegava aos 60 anos, me parece que ter por volta de 40 anos não era exatamente jovem. Então, eu acho que a gente está falando do jovem do ponto de vista simbólico, né? Daquele que é pautado pela subversão e pela busca de uma identidade própria. E isso faz sentido como característica do modernismo. O próximo. Renata, por favor. Aqui, então, nós temos uma outra questão que eu quero chamar a atenção de vocês, que é de que forma a mulher é tratada e vista na sociedade patriarcal. Então, nós temos aqui, eu coloquei 4 representantes. A autora de Simone, ela coloca só as 3 primeiras, eu acrescentei a Pagu por minha conta e risco e por respeito a essa personagem. Anita Malfatti foi vista como sendo a vítima. Já já eu vou contar a história dela e vocês entenderão, mas ela teve um incidente com Monteiro Lobato e ela, então, passou a ser vista como uma vítima. Tarsila do Amaral era vista como uma mulher bela e, por vezes, ela se fez como marketing pessoal a própria beleza, né? Regina Graz era a esposa. E Pagu era a bruxa, a outra e a mulher livre sexualmente, além das outras liberdades que a Pagu, felizmente, tinha. Então, nós estamos falando de um momento, né, de uma regência do patriarcado, onde a mulher é vista a partir do olhar masculino. Ela é vista a partir da relação com o homem. Então, Anita é vista por ter sido vítima da agressão do Lobato. A Tarsila é bonita e ela é esteticamente atraente ao olhar masculino. Regina é esposa, ela é casada com um homem. E Pagu é a mulher, a bruxa, a subversiva, a livre. Então, isso tudo é muito... obrigada. É isso mesmo, Silvana. Ana Paula Simeone. Isso tudo é muito... chama muita atenção ao meu olhar nesse momento em que a gente se propôs aqui nessa roda de conversa falar sobre o feminino na Semana de Arte Moderna de 22. Então, elas eram as protagonistas? Eram, mas elas eram vistas a partir do olhar masculino. E vamos pensar que, honestamente, é assim que continua sendo. Apesar de todas as lutas feministas, nós continuamos sendo, na melhor das hipóteses, o apêndice de um homem. Na melhor das hipóteses, comparadas a um homem. Comparadas sempre para menos, né? Por favor, o próximo. Eu quis trazer a Anita porque ela foi o estupim deste movimento. E quero dizer aqui algumas frases antes de olhar para essa mulher genial. A primeira frase é do Mário de Andrade, 2 anos depois da semana. Numa carta, ele diz a ela que o modernismo está na mão das mulheres, que a arte no Brasil hoje depende das mulheres. Então, aí existe um reconhecimento da importância das mulheres nas artes visuais da Semana de 22 e do modernismo como um todo. Anita Malfatti diz as seguintes frases: nada nesse mundo é incolor ou sem luz. Olha que beleza de percepção, de sensibilidade. E ela diz ainda: comprei incontinente uma porção de tintas e a festa começou. E eu quero ressaltar que é assim que era Anita. Anita era incontinente como o feminino é incontinente. Incontinente é aquilo que não pode ser contido. Incontinente é aquilo que transborda, que passa da borda. Então, Anita Incontinente foi quem trouxe para o Brasil o movimento que eu vou chamar de um movimento ritual da Semana de Arte Moderna, porque ela começa como um marco neste momento e ela percorre, né? O modernismo percorre até a década de 60. Então, vejam a importância disso, né?
deste movimento. E a importância e a necessidade, né? Quando eu falo nisso, eu penso na argila, né? É um barro que foi sendo trabalhado, né? Durante 40 anos para que esse racho na cultura patriarcal pudesse fazer barulho. Quem foi Anita Malfatti? Anita foi uma filha de uma mãe alemã e um pai italiano. Ela nasce com uma deficiência, ela nasce com encurtamento da mão e do braço direito, e ela era destra. Aos 3 anos, a família de Anita a leva para Lucca, a cidade da Itália, de onde era o pai, para tentar fazer um tratamento para tentar corrigir essa deficiência, que foi ineficiente. Quando ela começa a pintar, ela precisa pintar com a mão esquerda, embora ela fosse destra. Veja só como ela era incontinente, irreverente, né? Como ela não era segurável, né? Aprisionada. Ela começa a pintar com a mão esquerda. Em 1910, ela começou a desejar estudar arte fora do Brasil, mas ela não tinha os recursos que a Tarsila tinha. Embora ela não fosse de família pobre, mas manter uma filha na França era muito caro. Ela não, esse detalhe eu quero frisar bem na mente de vocês. Por que ela não conseguiu uma bolsa de estudo do conservatório como tantos outros conseguiram? Porque estamos falando de um momento histórico higienista. Anita tinha um defeito físico. Portanto, ela não merecia uma bolsa. Pouco importa o tamanho do talento e da habilidade. O importante é que a gente pudesse mostrar em Paris a nossa perfeição. Então, ela não consegue ir para Paris. Mas ela tinha um tio e padrinho que custeou a viagem e a manteve inicialmente na Alemanha. Ela volta para o Brasil e o projeto seria agora ir para a França. Mas estourou a Primeira Guerra. Então, em 1914, Anita vai para os Estados Unidos. Regina, por favor, o próximo. Obrigada. Quando ela volta, em 1917, ela faz uma primeira exposição com 53 obras, entre pinturas e gravuras. Essa exposição, inicialmente, foi um sucesso, ela vendeu muitas obras, até que Monteiro Lobato, que era um homem de direita absoluto, de grande projeção social. Eu estudei Monteiro Lobato em 1918 para fazer uma live, então me saltou aos olhos esse detalhe. Ele queria ser artista plástico, ele queria ser pintor, ele chegou a pintar alguns quadros. Mas, como ele era filho de um grande latifundiário, neto, e esse avô o fez estudar no Largo de São Francisco. Monteiro Lobato disse isso, que durante os anos de estudo do Largo de São Francisco, ele ficava tão incomodado na sala de aula que ele ficava fazendo caricaturas dos professores. Fecha parênteses. O que ele diz da obra da Anita Malfatti nessa exposição de 1917? Ele, embora ele fale do talento da pintora, ele fala que ela foi seduzida, né? Ela foi cooptada pelos modernistas fora do Brasil e, portanto, ela apresenta essa arte. E que a arte modernista é, na melhor das hipóteses, caricatura, uma arte caricatural. Essa crítica do Lobato ganhou eco em outros críticos e fez com que muitas das obras que haviam sido vendidas fossem devolvidas. Quero pedir para vocês a licença de fazer uma outra observação nesse momento, que é olhar a artista como indivíduo e de que forma que a gente pode entender todo o recrudescimento da Anita neste momento da crítica do Lobato. Anita, tendo a mão esquerda, a mão direita deficiente, ela me fez lembrar o deus Hefestos, que era o deus da forja, o deus criativo, o deus traído por Afrodite. Portanto, eu entendo que nesse momento da crítica do Lobato e da devolução, do rompimento do contrato de
compra e venda das obras, ela foi mergulhar e foi de encontro a esse arquétipo de Hefestos, e ela então se recolhe como Hefestos ressentido, recolhido, permanece fechada no próprio mundo. Porém, a gente tem que pensar que Manuel Bandeira, atento ao que estava acontecendo, Oswald de Andrade e Menotti Del Pitta fizeram uma parceria e uma tentativa de proteger Anita Malfatti. E, nesse momento, começa uma espécie de guerra nos jornais com essas opiniões opostas. Então, Lobato e a turma do Lobato, dos reacionários, os conservadores, né, que tem aí um modo de funcionar parnasiano, que é o modo que prevalecia ainda no Rio de Janeiro por ser capital do Brasil, contra os que foram chamados depois de modernistas. Esta guerra, né, essa tentativa de proteção da Anita gerou a Semana de Arte Moderna. Eles passam a se reunir semanalmente e discutir. Isso foi fomentando o movimento, né, com outros poetas, outras pessoas que foram fazendo parte desse movimento, e aí, então, surge a ideia de fazer um movimento em 1922, que seria a Semana de Arte Moderna. Essa semana tinha como caráter, e como objetivo principal, fazer uma grande ruptura, e foi isso que ela fez. Durante 3 dias em uma semana, que é exatamente nessa semana que a gente está aqui vivendo, por isso o evento está sendo feito hoje, há 100 anos atrás, eles foram vaiados, criticados, duramente criticados, fosse a música, fosse a arte visual, fosse a literatura. Quanto mais se vaiava, mais o Oswald no palco ficava feliz, falava mais alto. Quanto mais se vaiava, dizem até que Oswald de Andrade pagou para jovens que estavam na parte de cima do teatro vaiarem e bater os pés, né, para causar mesmo um desconforto e para causar uma quebra, para ficar claro que aquele evento era um ritual, que a partir dali nada mais na arte seria igual era antes, né? Estava instituído o movimento modernista. Por favor, Regina, a próxima. Eu coloquei aqui essas obras que estavam todas na exposição da Anita. O Homem Amarelo, de 17, O Farol foi feito entre 15 e 16, o Japonês, 15. Pode passar, Regina. A Mulher de Cabelos Verdes, A Onda. Mais uma. Aqui eu coloquei mais uma frase dela, porque eu confesso para vocês que eu me tornei fã absoluta desta pessoa. Procurei todas as técnicas, mas voltei à simplicidade diretamente. Não sou mais moderna nem antiga, mas escrevo e pinto o que me encanta. É isso, né, gente? É uma mulher que realmente é incontinente, que transborda, né, que não pode ser aprisionada. Pode passar, Regina, por favor. Aqui a gente tem Abuba e Torso. Uma das críticas fundamentais à exposição da Anita foi que ela trouxe para a arte, ela enquadrou aquilo que era tido como marginal. Ela não estava preocupada com a beleza, ela retratava as pessoas da rua, o mundo como ela via e sentia. E para aquele mundo parnasiano, onde se pretendia que as pinturas fossem fotografias, fossem cópias, isso era impossível. Pode passar, por favor, Regina. Silvana, ainda tenho tempo? Perguntando para você que eu estou te vendo. Não muito, não tem. Já acabou? Mas termina a fala. Aqui a gente tem Ventania, de 1917. Eu acho fundamental que a gente... E essa aqui é de 1922, essa última. Pode colocar. Eu acho fundamental que a gente entenda que a Anita trouxe para o Brasil e para a nossa arte um movimento
que, num segundo momento, começa a buscar a nossa identidade nacional. Começa a questionar qual é a alma do brasileiro. Um Brasil que era cópia, que buscava como modelo de sucesso, de perfeição, Paris, a França, a Europa. O modernismo brasileiro tenta quebrar com esse padrão eurocêntrico, que foi instituído no Brasil também, como bem disse o professor Roberto Gambini, do Espelho Índio, foi instituído já desde as caravelas. O feminino foi negado e repudiado desde as caravelas. Então, nós temos, portanto, um país, e me pareceu muito oportuno, depois de tanto estudar para fazer essa apresentação, que a gente possa reconhecer que, neste momento do Brasil, nós estamos vivendo um momento onde a arte e a cultura, mais uma vez, e o feminino, está sendo jogado para debaixo do tapete para falar de um lugar bonito. Né? Então, nós temos um número de feminicídio absurdo. Eu coordeno e dirijo, uma clínica social de psicologia, o número de mulheres abusadas, né? O número de mulheres abusadas físicas e sexualmente cresceu absurdo. Essa queixa cada vez mais adentro do nosso consultório, a clínica social. Então, nós vivemos um momento onde a natureza, a mulher, né, todos os símbolos que caracterizam o feminino, a arte, a cultura, estão indo para debaixo do tapete. Então, eu espero que nessa noite a gente possa, com essa roda de conversa, estimular as nossas imaginações a imaginarmos um mundo melhor, um mundo inclusivo, um mundo onde os caldeirões acirrem o desejo de aceitar a diversidade e não fazer mais esquartejamento, segregação ou exílio. Acho que era isso. Queria falar mais umas 2h30, bem verdade, mas a gente tem um tempo que precisa dar tempo para as outras pessoas falarem, e eu, de verdade, estou com muita vontade de ouvir Juliana e Petkov falarem. Muito obrigada pela atenção de todos. Agora, com a palavra, muito bom, a nossa querida Obrigada. Juliana. Juliana, eu passo o microfone para você. Muito obrigado, uma responsabilidade imensa pegar o microfone para falar de Pagu. Eu não sei, será que eu vou conseguir colocar aqui? Compartilha, né? Compartilha a tela. Você está com... Aqui. Share screen. Foi? Foi, ótimo. Uhum. Maravilha, maravilha. Eu trouxe essa imagem para vocês porque esse é o autorretrato de Pagu. Ela que pintou essa imagem. Ela pintou essa imagem aos 18. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Sim. Ela pintou essa imagem aos 18 anos. Ela fez um caderno para Tarsila, um caderno em que ela fazia uma epopeia da vida dela, e ela desenhou ao mesmo tempo em que ela escreveu. É uma tentativa, no momento, revolucionária já para a arte, mas eu vou me apoiar no texto que eu escrevi para não me perder. Antes eu queria agradecer o convite, porque o convite possibilitou conhecer melhor Pagu, ficar mais íntima dela. Então, foi vocês que propiciaram isso. Muito obrigada. Eu queria agradecer as minhas comadres que estão aqui hoje. Tem muitas comadres aqui hoje, porque uma feminista nunca anda só. Agradeço a companhia delas. Bom, esse autorretrato está nesse caderno, né? E foi grata alegria eu descobrir que Pagu deixou um caminho direto até ela, né? Por isso, não precisei recorrer a intermediários para me aproximar. Além de uma autobiografia escrita em 1940, mas só publicado ano passado, Patrícia Galvão fez e presenteou Tarsila do Amaral com um caderno de desenho chamado Álbum de Pagu, Nascimento, Vida, Paixão e Morte. Esse desenho é desse caderno que ficou com a Tarsila. Até onde a gente sabe, muito provavelmente ela não tinha intenção em publicar. Esse caderno foi feito em 1929, mas ele só foi descoberto na biblioteca do sobrinho da Tarsila do Amaral em 1978, um tempo já depois que a Pagu morreu, porque ela morreu em 62. Então,
é um presente que ela deu para Tarsila, esse caderno, e já é uma revolução, uma revolução. Então, que é nesse caderno em que ela faz, de forma debochada, uma epopeia de sua vida, que na época só contava 18 anos. Este caderno traz toda a irreverência que marca a era antropofágica, mas, acima de tudo, é uma obra bastante original que já deflagra o gênio dessa mulher excepcional, uma tentativa pioneira de coordenar desenho com poesia. Eu queria, então, isso que é engraçado, né, que é interessante. O autorretrato dela é esse aqui. O da Tarsila é a Tarsila com aquele manto vermelho, né? A Pagu desenha esse autorretrato. Bom, não pretendo fazer uma apresentação cronológica de fatos sequenciais. Vou grifar o texto de sua vida com pontos que achei relevantes, pois o mais importante é que vocês se animem a conhecer melhor essa mulher. 20 minutos não dão conta do seu daima. Desde muito jovem, Pagu incomoda pela natureza indomável de seu temperamento. Foi mais ativa na segunda fase do movimento antropofágico, liderado por Oswald de Andrade. Mário de Andrade foi seu professor. Teve seu retrato pintado por Portinari, foi considerada e aclamada pelos poetas e artistas modernistas como a mulher mais linda do mundo. Inspirou poesias e suspirou por onde passou, e levantou suspiros por onde passou. Contudo, parece que nada disso foi importante para ela. Não há, em sua autobiografia, uma só menção a esses feitos. Ela deixou também, eu já falei, né? Essa autobiografia aqui, que foi publicada ano passado, né? Ela não fala sobre esses feitos. Na verdade, ela traz um descaso, um desprezo por todo esse furor diante da imagem dela. O que nos dá, assim, uma pista de que foi uma situação muito traumática. Aos 19 anos, receber toda essa carga projetiva do movimento moderno, né? Ela passou a ser considerada a musa e a mulher, a personificação da mulher moderna brasileira, com apenas 19 anos, né? Tarsila tinha 43 na época, Oswald tinha 40 e ela 19. É importante falar. Bom, ela se incomodava com os cafés, não entendia que tantos intelectuais se deslocavam em procissões de cafés em cafés pela cidade. Chamava grupos de conhecidos que circulavam pela cidade com nomes como Manuel Bandeira, de aquela gente que me detestava e que eu desprezava. Pagu alcançou pontos altos em sua vida, se relacionou com a elite intelectual paulistana, conheceu diplomatas, imperadores, artistas renomados, circulou entre os quadros do Partido Comunista, viajou pelo mundo em uma época em que mulheres sozinhas não conseguiam nem sequer se hospedar em um hotel que não fosse um bordel. Ela conta na autobiografia que ela foi viajar para Buenos Aires, ela tinha um trabalho para fazer do partido em Buenos Aires, e ela chega em Buenos Aires e ela não consegue hospedagem porque ela é uma mulher só. A gente está falando de uma época assim, ela não consegue hospedagem. E ela vai descrevendo a agonia que ela vai passando, porque ela vai andando pela cidade com malas, até que ela consegue um hotel que ela pode deixar as malas. Eles hospedam as malas dela, mas ela não tinha como se hospedar. É desse momento que ela está falando, né? A revolta, a transgressão e a inconformidade com as regras que as mulheres são obrigadas a se enquadrar para corresponder ao modelo machista do patriarcado são sua marca registrada. Pagu foi bem alto para gritar e transpor sua visão para além do muro que aprisiona o gênero feminino. Já casada com Oswald, em 1931, ingressa para o Partido Comunista. Se entrega totalmente a essa experiência, deixa o filho pequeno com Oswald e vai viver numa vila operária. Isso vale muito a pena ver e ler. Na autobiografia dela, que ela conta da dificuldade que ela teve de conseguir emprego, de montar um sindicato, de começar a juntar as camaradas mulheres, mas principalmente a dificuldade que ela teve de se sustentar, porque ela não conseguia cumprir uma hora operária, ela não conseguia pregar botões, e elas recebiam por botões que entregavam, e ela passou fome, e ela não tinha onde comer.
é muito... E ela se entregou de verdade, ela foi viver ali, né? Ela perdeu o contato com o Oswald, ela ficou totalmente anônima. Essa experiência... e dessa experiência que ela viveu em Santos, ela foi viver em Santos, nessa vila operária, rendeu para Pagu o título de primeira mulher a ser presa política do Brasil. A Pagu foi a primeira mulher na história do Brasil a ser presa por motivos políticos, um pouco mais de 20 anos. Ela conta que quando ela começou a entrar em contato com o movimento, com o Partido Comunista, muitos intelectuais falavam com ela, e contavam de teorias e falavam de Marx, e ela ficava excitada, era bom, ela queria saber mais, mas aquilo não se realizava nela. E aí, na autobiografia, ela traz uma experiência com um negro semi-analfabeto, chamado Herculano, que foi quase que um mentor no comunismo para ela, né? Ela conta, e aí ela escreve o seguinte do Herculano, que o Herculano começou a ser o cara que levava ela para participar da luta, né? E ela foi aprendendo com o Herculano. E ela fala que depois que ela escutou Herculano falar, aquilo se realizou nela. O comunismo ganhou corpo, ganhou tônus, ganhou corpo mesmo. É quase a descrição de um orgasmo. É como se ali, com os intelectuais, ela ficasse excitada, mas quando Herculano chegou, ela realiza o que é o comunismo. E aí ela escreve o seguinte: Herculano, que me entusiasmava com sua independência e honestidade. E a recordação é a recordação mais pura que guardo na minha vida de militante. O show soturno da voz que enchia os sindicatos e fazia palpitar as ruas. Herculano, o solitário da Marcha da Fome, o derrubador de bondes, o derrubador da ordem do cais. Ele e Maria me orientavam nas ruas de revolta, me mostraram todas as faces da opressão, me puseram em contato com a miséria real. Bom, eles tramaram uma greve no dia 23 de agosto de 1931, talvez, não sei. Eu lembro porque a data é meu aniversário, 23 de agosto. Foi com esse grupo de estivadores que Pagu fez uma estreia no Palanque e, com pouco mais de 20 anos, participou ativamente de uma greve na cidade de Santos. Ela devia discursar a qualquer custo e não abandonar a praça em nenhuma hipótese, mesmo que fosse invadida pela polícia. Essas eram as instruções do partido. Quem passou essa instrução para ela foi o Herculano. A polícia já estava a postos na praça quando Pagu e Herculano chegaram com a bandeira do Socorro Vermelho. Eles eram do Socorro Vermelho, então eles eram a autoajuda ali, eles cuidavam e protegiam os operários. Assim que sobe no palanque, os militantes, assim que sobe no palanque e inicia o discurso, a polícia começa a atirar contra os trabalhadores para que a multidão se dispersasse. As cenas que ela descreve são dramáticas. Tiros, policiais disfarçados de operários que se distinguem somente pelas armas atirando. Herculano arrasta Pagu violentamente, desviando de uma bala para cair diante dela com um tiro nas costas. O Herculano morre em seu colo, com a cabeça em seus joelhos. Morre o Colosso Negro, ela chama ele de Colosso Negro. Suas últimas palavras foi: continue o comício, continue o comício. Termina seu relato com um lamento. Não havia mais Herculano. Essa é Pagu indignada no palanque do refrão da Rita Lee. Toda vez que a gente canta, né, sou Pagu indignado no palanque, é essa cena, é essa imagem que está acontecendo ali. E aí ela fala: não sei como falei, nem o que falei. As notas do meu discurso arranjado foram esquecidas. Sei que conservava a bandeira vermelha na mão dolorida pelo último arranco de Herculano para me salvar dos tiros. Queria chamar a atenção porque tem uma imagem aqui, né? Importante ressaltar esse ponto. A primeira mulher presa política do Brasil subiu ao palanque indignada para gritar e se rebelar por ter presenciado o assassinato de um trabalhador negro pela polícia com um tiro nas costas.
O Brasil, que é estruturalmente um dos países mais racistas do mundo, o último país a acabar com a escravidão na América Latina. Ao todo, passou por 23 prisões, foi torturada pela polícia de Vargas. E aí a tortura não é só física, né? A tortura também é psicológica. Ela descreve que eles pregavam taxinhas na cabeça dela. Na prisão, fez críticas contundentes ao Partido Comunista, até que acabou por ser expulsa em 1939. O que aconteceu? A Pagu, ela foi viajar, depois dessa experiência, ela foi viajar pelo mundo. Ela saiu da prisão e ela foi viajar pelo mundo e ela chegou ir até a Rússia. E na Rússia, ela estava encontrando aquele movimento comunista, né? Stalin e ela estava ainda muito tomada nesse momento pelo que era o movimento comunista, né? É forte essa cena, porque ela descreve que ali, totalmente eufórica pelo que estava acontecendo, pelo que ela estava percebendo, sentindo, notando ali. Naquele momento, quando ela está vendo o desfile, ela sente um puxão na roupa. E ela olha. Quando ela olha, ela começa pelos pés. E ela vê os pés de uma criança que faltam pedaços. Porque essa criança estava pisando direto no gelo. E aí essa criança estava pedindo esmola. E ela não compreende, ela não entende porque que vivendo dentro de um país comunista existiam crianças que passavam fome. Ali ela não entendeu, ela rompeu com Stalin ali naquele momento. E ela virava para o companheiro e dizia, mas por que essa criança passa fome num país comunista? E o companheiro, camarada, virava e dizia assim, ela é uma criança que não aderiu à causa operária. Ela é de uma família que não aderiu, são vagabundos e não aderiram à causa operária. Aí ela escreve na autobiografia dela isso aqui, assim. Todas as conquistas da Revolução pararam naquelas mãozinhas trêmulas estendidas para mim. Para a comunista que queria, antes de tudo, a salvação de todas as crianças da Terra. Então a Revolução se fez para isso? Para que continuem a humilhação e a miséria das crianças? Ali ela começa a produzir, de dentro da prisão, depois que ela volta, e o tempo inteiro, ela começa a militar dentro do partido contra o Stalin. E ela continua e começa a produzir material, até que eles a expulsam em 1939. E aqui também tem uma curiosidade linda, uma curiosidade muito interessante, histórica, né? As justificativas para a expulsão incluíam, além de uma ligação ao movimento trotskista, que fazia oposição a Stalin no partido, né? Que era a acusação de que Pagu era uma degenerada sexual. Pagu era uma degenerada sexual e o Partido Comunista estava expulsando. Teve sua carta de expulsão do Partido Comunista assinada pelo herói... Era uma E quem assinou a carta foi Carlos Marighella, então presidente da regional nessa época. Tem uma outra imagem aqui. Gostaria de chamar a atenção para o valor histórico e simbólico desse documento. A primeira mulher presa política do Brasil, que teve um papel fundamental na formação e militância da esquerda no país, foi expulsa pela alegação de degenerada sexual e teve sua carta de expulsão do Partido Comunista assinada por um herói nacional da esquerda. O Brasil, que é um dos países mais misóginos do mundo. Bom, Pagu e a sexualidade, já que ela é uma degenerada sexual, vamos falar sobre isso. Pagu fala abertamente sobre sexualidade, o que lhe rendeu uma má reputação diante da sociedade de sua época. Mas não há nada de vulgar ou de depravação em seus relatos. É uma mulher que relata sobre sua vida sexual de forma libertária. Queria ser livre e por isso se ligou a Oswald, que vinha com a promessa de construir uma relação fora dos modelos conjugais vigentes. Mas parece que ele foi uma grande decepção como homem para ela. E aí é ela falando, né? A gente sabe que os outros falam sobre isso. Ela falando, ela diz o seguinte. Oswald, né? Não era pior do que os outros. Não era sequer vaidoso.
e, se sempre pareceu como tal, nada mais era que defesa de sua personalidade, torturada por uma série de complexos de inferioridade. Nunca teve uma ideia que não fosse ligada à necessidade de pôr à luz uma virilidade em que ele não acreditava. Oswald não se interessava por mulheres, mas por deslumbrar mulheres. Seu grande amor foi Geraldo Ferraz, seu segundo marido, com quem teve também um filho. Casou-se com ele ao sair da prisão em 1940 e com ele permaneceu até sua morte em 1962. Geraldo foi um grande incentivador para Pagou, manteve-se ao seu lado e é responsável por hoje termos sua autobiografia. Ela se dirige a ele o tempo inteiro na autobiografia. E aí ela tem o trecho que ela convida a gente a ler a autobiografia é assim: por que dá tanta importância à minha vida? Mas, meu amor, eu a ponho em suas mãos. É só o que tenho intocado e puro. Aí tem você, minhas taras, meus preconceitos de julgamentos, o contágio e os micróbios. Seria bom se eu tivesse o poder de ver as coisas com simplicidade, mas a minha vocação, grande e glinolesca, me fornece apenas a forma trágica de sondagem. É a única que permite o gosto amargo de novo. Sofra comigo. É assim que ela chama para ler a autobiografia. Bom, quando eu morrer, deixa eu ver aqui, pera. Essa. No caderno que ela deixa para Tarsila, ela escreve, na parte em que é a morte de Pagou, ela desenha isso, né? E diz que quando ela morrer, ela tinha 19 anos, ela já ia morrer na fogueira com um crucifixo no peito, né? Quando eu morrer, não quero que chorem a minha morte. Deixarei meu corpo para vocês. Pagou tentou suicídio 2 vezes. Ao sair da prisão, com 32 quilos, depois de ter sido duramente torturada e espancada. E anos depois, ao saber que estava com câncer de pulmão. Aí a questão que eu estava falando do trauma, a questão que eu estava falando da carga projetiva que ela recebeu aos 20 anos, né? Durante seus 20 anos, até a chegada dos 30, viveu entre prisões, tortura e militância. Foi esmagada pela máquina stalinista e nunca mais se recuperou desse período. A depressão, o tabagismo, o alcoolismo e a morte passaram a ser companheira constante até vir a falecer com 52 anos. Mas nunca parou de produzir, nunca deixou de lutar. Mesmo depois que se afastou da política, nunca deixou de ser comunista, permanecendo fiel ao movimento e aos seus ideais de igualdade social. Continuou a militar através da arte e se ligou fortemente ao teatro e aos jovens ao teatro de vanguarda. Sempre foi defensora de uma arte liberta de padrões, incentivou a criação, o novo, ela foi fiel ao movimento antropofágico até o fim. E foi grande inspiradora dos jovens artistas na década de 50. Escreveu, e aí depois que ela volta daquela vila operária que eu estava contando, ela chega e fala, bom, então eu sou uma intelectual, eu não vou ser uma operária. E aí, com 22 anos, ela escreve o primeiro romance proletário do país, que chama Parque Industrial, que foi lançado em 1933. Esse livro já merece um evento, porque ele é um marco, ele traz a visão do proletário na literatura. Essa mulher fez isso aos 22 anos. A grande dificuldade em reunir toda a sua obra se dá justamente por ter sido quase toda em jornais. Mas Pagou desenhou, escreveu crônicas e poesias, teve muitos pseudônimos, dirigiu peças de teatro, traduziu poetas como James Joyce, uma das primeiras pessoas no Brasil a traduzir James Joyce em português. Foi uma das primeiras pessoas do Brasil a falar sobre Antoine Artaud. Produziu como poucas mulheres no Brasil conseguiram produzir até hoje. São 20 anos, dos 30 aos 50, produzindo sem parar. Dizem que foi até ela responsável por trazer a soja para o país. O corpo que essa mulher nos deixa é imenso. Suas contribuições ainda não foram de todo reconhecidas e sinto só ter 20 minutos para falar sobre essa vida que é obra e sobre essa obra que é vida. Suas últimas palavras foram, no leito de morte, desabotou a minha gola.
Morreu pedindo o que nunca abriu mão durante toda a vida e pelo que lutou até o fim: liberdade. Brigou e se rebelou contra toda forma de dogmatização e fez jus ao gênero que representa. Feminino vem de fé fé, menos dogma, menos obediência, como bem nos lembram os inquisidores desde 1484. Essa citação está no livro Martelo das Feiticeiras, acho que lá pela página 117. Bom, Pagu sabia que morreria queimada, e se ela é a avó de todas nós, se faz viva no coração da mulher que luta, é porque morremos diariamente nas fogueiras e sabemos o que é ser carvão. Obrigada, gente. É isso. Essa é a Pagu, e eu queria dizer que ela tem olhos verdes, mas como as fotos são todas de preto e branco, a gente não consegue ver. Mas ela tem um olho de oceano, ela tem um olho verde. Linda, igual você. Maravilhosa. Vamos bater palma para a Ju. Adorei. Arrasou. Então, continuando, né? Nós vamos chamar agora o Antônio Petkov e a Paula Daré, né? Que continuando agora, vamos dar início à nossa roda de conversa propriamente, falando desse grande artista brasileiro que viveu fora do país, que especialmente faz uma intervenção no mundo, porque a obra dele fica na rua, e isso é muito bacana. E, inclusive, essa obra que nós vamos falar está no metrô República. Bom, é isso, Petit. Vamos lá. Eu acho que, para falar da obra, talvez seja melhor colocar na tela. Será que você consegue, Renata, colocar aquelas imagens? Aquela comprida. A do metrô. Eu vou... Número 2. Juliana, está me ouvindo? Sim, estou sim, Petit. Olha, você falou agora há pouco que a oportunidade de participar desse evento agora, que fez você chegar mais perto da Pagu. Sim. A minha história com o metrô é muito interessante, porque no final de 89, o metrô me chamou para fazer um mural em alguma estação. Né? E eu não sabia o que fazer. E logo depois, coincidência, o Fernando de Moraes me ligou pedindo que eu fizesse em algum lugar de São Paulo um mural em homenagem ao Oswald, que seria o centenário dele. Então, eu falei, puxa vida, eu vou fazer no metrô. E fui procurar uma estação, queria que fosse no centro, perto de onde era a vida do Oswald, e achei na Praça da República uma parede muito interessante, mas que ninguém passava na frente. Mas 200 mil pessoas passavam diariamente nas extremidades. Então, achei que seria aquele problema me traria uma ótima solução, que é fazer ali uma experiência com correção de perspectiva, anamorfose. Então, mas esse trabalho me custou 1 ano. Eu achei que ia ser rapidinho, mas quando se trabalha com cerâmica, a gente tem que esperar. E foi uma maravilha eu poder me aproximar do Oswald e me apaixonar por esse cara, que eu acho importantíssimo na nossa cultura. O metrô me convidou, obviamente que eles nunca têm dinheiro, né? Então eu tive que ir atrás de patrocínio. Achei um patrocínio de $50 mil, que tive que pagar imposto à parte. O todo moral me custou $80 mil, então eu pus do meu bolso ainda. Mas é o meu trabalho mais completo, porque ali eu pus em prática várias coisas que me interessam, o ladrilhamento, a nossa questão histórica, a geometria. E no meio, para separar... As figuras que eu pus aí no meio é o seguinte: o Oswald teve com a Pagu, maravilhosa Pagu, o jornal O Homem do Povo, por 8 números. Depois foi parcelado pelo pessoal da Faculdade de São Francisco. E o único patrocinador era o Café Paravente, que saúde, amor e saúde, Café Paravente, que é uma imagem de 2 pessoas que eu associei ao Oswald Pagu e a mulher e homem que vão no metrô todo dia. E fiz essas 2 informações.
Põe a imagem no 3, dá para pôr ela grande? Porque vocês veem como que, entrando de um lado do corredor, a gente vê lá no fundo. Está muito pequeno, né? Renata, será que eu tento... Se você fechar, eu vou tentar abrir no meu, porque está muito pequeno, não está dando para ver. Vocês estão conseguindo ver? Nada. Não dá para ver nada. Eu vou tentar pegar aqui do WhatsApp, vamos ver se fica melhor. Cortando aqui um pouco esse papo, eu quero agradecer demais essa mulher aqui, a tal da Irene, com quem eu já fiz 2 livros. É maravilha. Eu acabei de fazer o jogo do tarô e estava gostando muito, mas faltava uma coisa. E ela veio e deu um toque mitológico que enriqueceu de maneira, transformou o tarô. E maravilha, sou muito grato. E tem um problema, ela sempre parece com mulheres lindas e inteligentes e muito interessantes. Então, obrigado de novo, querida. Vamos em frente. Agora, quem disse que eu consigo voltar? Vou fazer uma nota. Está compartilhando, não? Aí, ó. Tá vendo? Aí, ó. Assim. Eu? Tá vendo? Quem entra de um lado, vê lá o rosto do homem. Tá vendo? E quem entra por ali, olha para cá, verá aqui o rosto da mulher. Aqui no meio, para dividir, eu pus um cilindro de aço inoxidável. E no teto tem uma pintura abstrata que, ao refletir no cilindro, faz o retrato do Oswald, transformando de tabu em totem. Né? Mas então, aqui em cima está uma homenagem que eu fiz à Tarsila, que esse trabalho aqui chama-se Momento Antropofágico com Oswald de Andrade. Então, a antropofagia é a cumilança nutrir-se do outro. Então, como eu fiquei milionário com o metrô, eles me convidaram para um banquete e descobri que eu era o prato principal. Ora, bolas. Mas fui até o fim. E, repito, o lucro que eu tive aqui e poder me aproximar da obra do Oswald foi fantástico. Né? Mas está lá desde... Eu inaugurei em 90, agora esse ano vai fazer 32 anos, e a Escola Friburgo lá vai patrocinar um restauro. Eu vou aqui em cima, lâmpada era fluorescente, queimaram, nunca trocaram, vou pôr LED. E quando ficou pronto o mural, eu esperei um mês para inaugurá-lo, porque eu precisava de tê-lo pronto para fazer umas fotos, para fazer um catálogo, que virou um item de colecionador. E então, esse catálogo, eu fiz um projeto, ele aberto, quero ser impresso, colocado na parede em frente, explicando os vários assuntos de que se trata esse trabalho. Nele, nesse catálogo, tem um texto do Augusto de Campos maravilhoso, explicando o que foi a antropofagia oswaldiana. E eu explico um pouco a questão da anamorfose, construção perspectiva. É um livrinho interessante. Inclusive, tem no final, quando fiz o catálogo, vinha junto uma folhinha de um plástico mylar, a pessoa enrolava, fazia um tubo, eu olhava a anamorfose e fazia o retrato do outro. Olha, antes, eu vi muita reclamação contra o patriarcado. Corretíssimo. Mas, veja bem, o que nós estamos fazendo aqui agora? Uma coisa maravilhosa feita por mulheres. Vocês são rainhas maravilhosas. Olha, na minha área, no mundo das artes, eu sou filho de algumas heroínas fantásticas. Yolanda Mohalli, Vera Neg, até escrevi para esquecer, a Lígia Clark, a Sheila Branigan, a Maria Martins, maravilhosa, Tomi Otaki, querida, hoje presente, a Maria Bonomi, Camela Gross. Nós temos um time maravilhoso de mulheres, entendeu? Que eu tiro o chapéu. E tenho o grande prazer de conviver com algumas delas e aprendo muito. Eu, quando saí do Brasil, em 70, depois de um ano e meio, fui morar na Itália. E a minha primeira companheira foi a Serena Nozzi, que foi a maior líder feminista italiana. E ela me colocou nas linhas, ainda bem. E lá na Itália, eu já tinha feito 2 bienais, o pessoal começou a me perguntar por que eu fazia aquilo que eu fazia. Eu tinha que dar uma explicação teórica. Eu comecei a procurar todos arte conceitual, mas achei um cara que me deu vida ao meu trabalho, um tal de Jung. Que maravilha! Os arquétipos. E olha, aí tem na minha vida, encontro a Irene,
que me vêm. Outro dia eu fiz aqui em casa uma palestra para um grupo de psicólogos da Areia. E elas me deram de presente o livro vermelho do Jung. Que maravilha! Que é uma preciosidade incrível, uma raridade. E antes, falando sobre a questão do processo criativo, tem duas explicações muito simples. Olha, a minha alma não está embaixo, a minha alma está em volta. E, segundo o Fernando Pessoa, tem um poema dele que abre uma frase maravilhosa. Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Esse é uma explicação espiritual do que é a intuição. O Picasso, já de outro lado, ele dizia o seguinte, que a intuição vem quando eu estou trabalhando. É verdade. A gente, quando está envolvido, as ideias vêm, jorram. E se eu sou um canal. Quando eu era menino, eu me achava como um liquidificador. Coloca tudo dentro, vou me formando, que vai bater e vai sair algo cujo tempero é dado pela minha índole, pela minha formação, pelas minhas vontades. Mas eu sou intuitivo total. E eu sou o primeiro a me espantar com certas coisas que eu faço. Que eu fiz isso aqui, bombas. E, em particular, eu tenho 3 trabalhos que, com o passar dos anos, eu fui descobrindo significados mais profundos. Em 81, em Milão, eu fiz um trabalho chamado Disponibilidade, que é uma tela. Esse trabalho vem em cima de um cavalete. O cavalete faz parte da tela. E nessa tela está retratado esse cavalete com outra tela, outra, e tem as 7 cores dos pés do vermelho. A tela, lá no fundo, a pequenininha, é roxa, e dentro dela tem uma outra, que é branca. Porque eu creio que só quando a gente é totalmente disponível, igual uma folha em branco, que a gente consegue refletir a luz. E a luz pode brilhar através da gente e a gente pode chegar à representação daquilo que aparentemente é o real, que é esse mundo que a gente está habituado a conviver, né? Que pode ser uma ilusão. Né? Mas o seguinte, eu queria ser sotoposto a perguntas, por favor. Paulinha. Krzysztof, boa noite. Boa noite. Você fez uma releitura da pintura da Tarsila, né? Do Abapuru, e gostaria que você contasse um pouco o que você pensou, como é que você imaginou essa releitura, enfim. Eu morava em Nova York quando fui chamado para fazer esse trabalho, e uma coisa que eu sempre digo com o peito cheio, eu não tenho uma casa própria, mas tenho uma biblioteca maravilhosa. E, baseado naquilo que eu achei na minha biblioteca, sobre o Oswald, o Manifesto Antropofágico, o Homem do Povo, o Prefeito Cruzeiro das Obras desse Mundo, eu comecei a bolar esse trabalho. E se, como ele estava casado com a Tarsila, quando fizeram o Abapuru, que passou a ser o símbolo da antropofagia, eu também comi o trabalho da Tarsila fazendo um ladrilho, ou melhor, 2, que fazem parte do mural. Próxima imagem. Dá para ver direito? E esse ladrilho estão no mural lá do Oswald. A parte é um friso, aqui, essa parte aqui do alto aqui. Né? E aquela parte de imagem que eu mostrou antes, que é do livro Prefeito Cozinheiro, é de onde eu tirei esse passarinho, que era um desenho do Ferrinhac. Isso aqui a coisa mais difícil de todo mural foi achar isso aqui. Ó. Isso aqui é um tronco de pau-brasil. Ele foi achado na Bahia, na casa de um amigo, e veio para São Paulo fantasiado de carne, dentro do caminhão da sadia, porque é proibido transportar pau-brasil, mexer. Mas eu queria, porque o primeiro trabalho do Oswald foi o poema Pau-Brasil, então tinha que estar aqui isso aqui. E essa frase fundamental, tupi ou não tupi, que é o puxão de orelha, muito na hora certa, né? Que, veja bem, nos Estados Unidos, a pop art chegou um pouco depois, mas foi o mesmo enfoque. Vamos olhar para a gente, não vamos olhar lá para a Europa, para o modelo europeu, entende? Que absurdo. Então, esse ladrilho aqui, a Rita tem repetido muitas vezes, né? Ele forma
vários centros. Tem um centro com os pezinhos, um centro com sol, né, e outro centro com a parte de trás, os pés. Mas ele é um ladrilho em relevo, né, todo, que agora eu editei, fiz uma edição nova. As lojas de museu aqui no Brasil são muito pobres, então estou fazendo alguns objetos para isso. Aqui vai ser uma caixa que vai. Espero que alguém se interesse, porque, mas eu sou um grande devoto desse tal de Ozondo. E a dona Tarsila, eu a conheci já velhinha, fui à casa dela, ela pintando deitada numa cama. Grande Tarsila, grande Tarsila. Mas, olha, a gente teve aqui a Lígia Clark, a gente teve gente fenomenal. Quanto àquela bronca chatésima do Monteiro Lobato em relação à Anitta, eu quero repetir aqui uma historinha que o Kipling conta, muito interessante, que é o seguinte: quando Adão, lá no paraíso, pegou um gravetinho e desenhou no chão, na areia, o primeiro desenho, o diabo, atrás de uma moita, olhou e falou assim: é bonitinho, mas é arte? Estava nascendo aí a crítica. Entendeu? Olha, eu faço uma palestra sobre o processo criativo, que é ligado a 7 cores do espectro. E a do meio, o verde, é quando o artista, quando a pessoa diz: já sei o que fazer. Quando não consegue, aí vira o crítico. Ele não consegue visualizar, materializar uma ideia. Eu não sou contra crítico, não. Eu sou contra crítico vazio, que não tem fundamento. Inclusive, agradeço e muito quando alguém escreve algo que tem a ver com o meu trabalho. Porque, repito, eu sou intuitivo. E, de vez em quando, alguém me manda textos maravilhosos que me fazem entender melhor aquilo que eu estou fazendo. Então, essa é a história do ladrilho. Tá aqui, ó. Aqui é um dos centros que você pode fazer os 6 ladrilhos. Formando aqui, então, juntando, faz essa junção. Quando eu estava montando lá na parede, quando eu fui, o mural me custou 10 meses de preparação, 1 mês de instalação e 1 mês de preparando o catálogo. E quando eu fui lá instalar lá na estação, perguntaram se eu queria fazer um tapume ou um muro baixinho. Eu falei, faz um muro baixinho para interagir com as pessoas. E as pessoas olhavam e diziam: o que são essas bananas aí? Tudo bem, é comilança. Então, veja bem, 1/3 das casas brasileiras não tem nenhum livro dentro. Eu não vou aqui arriscar da proporção de quem já foi ao museu, que é ridículo. Né? Então, o trabalho da Tarsila, o Abapuru, a nós tão familiar e querido, não é uma coisa conhecida da população. Em 62, a Jackie Kennedy levou a Mona Lisa a Nova York. E 1 milhão de pessoas foi lá para ver. E o Andy Warhol, muito propriamente, disse que ninguém foi ver a Mona Lisa. O pessoal foi lá para dizer que foi ver a Mona Lisa. Não era um ato cultural, era um ato social. Igual quando o nosso genial Manuel Araújo inaugurou a Pinacoteca, ali do Parque da Luz, a exposição do Rodin, filas, ninguém sabia que era Rodin. Ainda bem que foram ver. Espero que tenham entendido e captado um pouco do trabalho desse cara, que raro, único, né? Maravilhoso. Espero ter satisfeito a sua pergunta, Dona Paula. Petkov, o professor de História da Arte, Felipe Martinez, diz que no Abapuru a Tarsila coloca os pés e as mãos de um modo proeminente, grande, revelando um pouco o trabalhador, né? O trabalhador brasileiro. Mas que quando a gente olha lá em cima, ele tem a cabeça apoiada nas mãos numa postura melancólica, né? Você acha isso também? Você vê o Abapuru de uma maneira melancólica? Olha, a Tarsila, quando estava em Paris, ela estudou com o Leger. E eu acho o trabalho dela depois uma maravilha, ela se libertar do formalismo maravilhoso do Leger. E
a gente tem que ver esse trabalho da Guapuru dentro de um contexto. O resto que ela fez. A Tarsila tem um trabalho muito consistente e muito interessante. E toda essa série antropofágica tem a ver uma coisa com a outra. Eu nunca pensei, olhei desse lado, mas pode ser a visão. Olha, eu fugi da escola, entendeu? Então eu não fiz faculdade, infelizmente. Então eu não tenho uma formação acadêmica. Então às vezes me falta ferramentas para fazer certo tipo de leitura. Mas desde quando eu era menino, eu ia onde era o MASP, que era na 7 de Abril, no Diário Social, e tinha lá naquele grande hall, tinha os retirantes do Portinari. Eu via aquilo lá e chorava. Me emocionava demais. E a Tarsila sempre me emocionou muito. Eu tive uma epifania enorme há uns 5 anos atrás, que eu fui em Nova York e vi a exposição dela lá no MoMA. Eu morei 14 anos em Nova York e era visitante constante lá no MoMA, porque é muito importante ver saber das coisas. E vê-la lá, uma exposição tão bem montada, tão grande, me aqueceu o coração. Entende? Nós temos, no Brasil, nós temos grandes heroínas e grandes heróis. Temos que ver. E puxão de orelha do Oswald, Tupi vale para tudo. Vamos olhar para o nosso pessoal, que maravilhas. E mulheres. Eu tenho 2 amiguinhas aqui no Brasil, uma chamada Rita Lee, e outra chamada Baby, do Brasil. Aparentemente opostas, que são minhas irmãzinhas queridas. Que maravilha. Escuta, eu vou agora participar de um filme sobre uma mulher chamada Gal Costa. Eu estive em Roma em 81, quando teve um festival chamado Bahia de Todos os Sambas, com toda a turma da Bahia. Os jornais eram unânimes em dizer que se ela não fosse no Brasil, ela seria a número 1 do mundo. A Gal, ela não respira, ela canta. Que maravilha! Eu duvido que alguns de vocês não sejam fã da Gal Costa. E nós temos... Acabou de falecer uma rainha máxima que disse, hoje eu vou morrer, e morreu. Que linda que era, que mulher, olha, que coisa. Então, temos... olha, eu tenho paixão ver... Vocês nos enriquecem, nós não somos de nada, viu? Sem vocês, isso é a realidade. Vamos abrir para as perguntas. Vamos abrir para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, fale agora ou cale-se para sempre, hein? Chance. Cadê o cálice? Eu vou falar um pouquinho. Pergunta, Cris. Na verdade, é uma pergunta, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais disso, mas assim, o que fica marcante para mim é o quanto esse movimento foi revolucionário, né? O quanto ele trouxe força, eu acho que para esse crescimento da mulher, para essa valorização da mulher. E o Petkov ainda falando sobre as experiências dele, as grandes mulheres realmente que nós temos, é como se elas, de alguma forma, tivessem dado força a esse movimento, né? Mas também teve muito sofrimento envolvido, não teve? Olha, eu acho que um dos primeiros frutos da semana foi uma tal de Pagou, que era uma menininha. E ela foi, olha, ela que levou esse manto. Que maravilha. Olha, Pagou, sai de baixo. Né? Veja bem, não podemos esquecer que foi uma coisa pequena, de uma elite. O Rui Castro tem razão quando ele contesta um pouco a Semana 22. O Rio de Janeiro já era moderno muito, né? De Cavalcante, Ismael Rosa, um pessoal lá maravilhoso. E lá era a capital. Mas São Paulo, o crescimento foi muito bem colocado, a rapidez. Né? Quando eu vim morar em São Paulo, eu tinha 7 anos, fui morar na Moca. E todo mundo era São Paulo, a cidade que mais cresce no mundo. Nós tínhamos 1 milhão, e olha agora, que absurdo, São Paulo. Eu morei 29 anos fora do Brasil e voltei para cá por amor ao Brasil. Eu gosto muito de São Paulo. Esse amor, me sinto um pouco traído hoje em dia. Mas eu tenho um grande amigo, um sociólogo chamado Luiz Queiroz Souza Lima. Ele tem um livro chamado um livro sobre o Brasil,
Ele disse que o brasileiro tem a receita para salvar a humanidade. Não é uma questão de resignação, é um approach à vida, como que encara a gente em situações absurdas, e você vê uma felicidade, uma entrega, uma generosidade no olhar. E isso é uma coisa que é muito a nossa antropofagia. E fico feliz de ver hoje, agora, que a arte indígena está sendo valorizada. Nós temos uma mulher que é maravilhosa, a Dayara Tucano, que na Bienal, as mandalas dela. Aqui em São Paulo, aqui perto de onde eu moro, em Perdizes, tem um prédio com um mural dela, que é uma coisa maravilhosa, que é uma índia, uma mulher. Olha, contei de ver como, nesse lamaçal que estamos vivendo, absurdo. Eu também queria ouvir um pouquinho, Ju e Andréa, sobre como vocês se sentiram, porque, assim, foi linda a fala de vocês, a Andréa foi bem didática, eu acho que ela situou, né, como Jung fala, você trouxe o espírito do tempo, até para a gente entender tudo o que estava acontecendo. E foi incrível. E a Ju, ela chegou a se emocionar no meio, né, Ju? Eu queria engatar também uma pergunta para as duas, né? Eu também, depois, se der. Eu achei que, de alguma forma, as duas, de modo revolucionário, mas de maneira polarizada, apareceram no modernismo, que foi, de um lado, a Tarsila, de uma perspectiva da aristocracia, né, e a Pagou defendendo toda essa questão do comunismo, do socialismo, enfim, da luta de classes, enfim. Então, elas se polarizam de alguma forma, mas em um determinado momento elas se encantam uma pela outra, tanto é que a Tarsila recebe o presente, que é o caderno, mora na casa da Tarsila, né? No fim, as duas dividem o mesmo amor, né, que é o Oswald naquele momento. Então, parece que é como se elas tivessem esse feminino, talvez, de alguma maneira, dissociados e que talvez, em algum momento, precisassem se unir aí numa conjunção, né? Não sei. Queria ouvir um pouquinho vocês sobre isso. Quer falar, Dé, primeiro? Posso falar? Respondendo a Cris, eu estou desde o dia 26 de dezembro lendo sobre Pagou, que foi quando a André me mandou a mensagem fazendo o convite. E eu como Pagou, durmo Pagou, assisti todos os vídeos. Ela tem, eles chamam, né, uma vitamina de luta. As pessoas chamam Pagou de vitamina de luta, porque ela convoca, não tem desculpa perto dela, ela entregou tudo. Ela entregou tudo. Então, é de uma força, quando você se... E por eu estar me preparando para trazê-la para cá, eu confesso que fui totalmente capturada. Eu vou passar um tempo me separando dela, sessões e sessões de análise, porque ela tem esse daimon, ela tem essa força. Ela sempre teve, mas aconteceu, e aí o que a Paula estava falando, né? Com a Tarsila, quando ela chega e conhece a Tarsila, ela é muito jovem, mas ela já é um problema na escola, um problema com a família, ela já tinha aquele espírito dentro dela. Eu acho mesmo, Paula, que houve um encontro ali de feminino. Uma mulher mais velha, com 43 anos, uma jovem chegando, mas é que tem um momento em que a Tarsila, ela pega a Pagou para ser... Ela fez essa Pagou da Semana de Arte Moderna. E aí tem uma fala aqui
do poeta Raul Bopp. Depois ele faz ele que fez aquele poema Coco de Pagu. Pagu, ai, Pagu, que é um poema mais dos olhos moles, dói porque é bom de fazer doer. E aí depois ele fala, né, que ela era uma colegial que Tarsila e Oswald resolveram transformar em boneca. Vestiam-na, cansavam-na, penteavam-na, até que se tornasse uma santa flutuando nas nuvens. Então teve um empenho do casal, do Oswald e da Tarsila, em transformar a Pagu nessa musa. Claro que teve um encontro, é claro que eu acho que elas se amaram, acho que elas tiveram um caso. Eu acho que foi lindo esse momento, mas a força dessa projeção para Pagu com 19 anos foi um preço muito alto, né? Eu respondi? Sim, sim, mas eu acho que de fato foi um encontro ali, né, das duas. Não sei se elas conseguiram retirar a projeção uma da outra, enfim, Sim, né? se elas conseguiram se cuidar, é isso que a sensação, a dor é essa, assim, precisava de cuidado, porque ia ser incrível essas duas juntas, né? Mas aí tem até um guardanapo que o Oswald escreve, que ficou famoso na história, que é um guardanapo que ele escreveu assim: se o lar de Tarsila vacila, é pelo angu de Pagu. E aí a coisa do machismo, né? Ele já estava introduzindo essa rivalidade entre elas, ele já estava ali, como a Pagu mesmo colocou, né? Que ele mostrava ser um cara bem inseguro da masculinidade dele. Incrível também, eu concordo com o Petit, assim. A Pagu fala dele na autobiografia com um certo carinho, porque de alguma forma, apesar dele ter uma questão sexual horrível, dele ter várias questões que ela explana bem, ele manteve um olhar de camarada, uma camaradagem comunista, ele ficou com o Rudá, ele nunca julgou, mas ele nunca deu um suporte emocional para uma menina de 19 anos e todas aquelas questões que eu estava colocando agora, né? Então, sim, seria um grande encontro, faltou cuidado e tinha excesso de machismo na época. Na época? Então, né? Para ficar assim, né? Na época. Só na época, né? Eu só queria comentar que essa época do começo do século XX, né, que é a época a Semana de Arte Moderna e toda essa época, década de 20, estava tendo uma movimentação global, digamos, né, assim, em muitos países, das sufragistas, né, assim, das mulheres. Então o feminismo estava com tudo, foi a primeira onda feminista, das primeiras sufragistas, e que já começou. Então, assim, em 1918, se não me engano, a Inglaterra, eu fui dar uma olhada nas datas, acho que em 1918 a Inglaterra dá o voto para as mulheres, 1920, acho que é nos Estados Unidos, no Brasil foi em 30 e alguma coisa, 32, e foi nessa época. Então, assim, acho que já estava começando a despontar todo o começo, né, desse movimento, e com todas as dificuldades. Então, machismo muito forte, né, a gente tem, até o Jung, né, muito questionado em algumas falas dele, e a gente vê que nessas questões, e como a Andréia apresentou, então, se vocês puderem também, se alguém quiser comentar, ou Juliana, ou Andréia, o Petkov, enfim, essa questão das mulheres, né, assim, as possibilidades arquetípicas que começaram o Guggenbull, um autor junguiano, ele fala que as mulheres começaram a ter muito mais disponibilidades, assim, à sua disposição, mais possibilidades arquetípicas, né, de sair só da esfera de mãe e esposa. E eu acho que a gente teve esse protagonismo aqui no Brasil, que foi muito especial nessa época do modernismo, dessas mulheres que trouxeram, né, assim, foram
e depois foram atacadas, né, desde a Anitta, que foi criticada pelo Monteiro Lobato, a Tarsila, assim, todas proeminentes mulheres, mas que trouxeram já e tiveram e pagaram esse preço também, né, de alguma forma, por serem as primeiras, né, por ter tido essa proeminência, esse protagonismo. Então, eu acho que isso tem seu preço, mas talvez graças a elas a gente teve isso, então a gente tem que agradecer, né, e ao mesmo tempo, assim, que maravilha, né, tivemos essas figuras na nossa arte, enfim, acho que eu queria que vocês falassem um pouquinho mais, enfim, falei um pouco aí, mas acho que quero ouvir um pouquinho mais vocês. Vocês devem saber como é difícil uma pessoa com um pouco de cultura, vamos deixar para baixo, né? Se relacionar no seu entorno, no seu bairro, na sua família. Então, agora, imagina daquela época. Então, esse encontro da Tarsila e da Pagu, a Pagu encontrou um agasalho. E olha, eu sei o que é ter um relacionamento com uma mulher muito mais nova. Não é fácil. E agora, ela, Pagu, levou a antropofagia até o fim. Que maravilha! O Oswaldo, ao menos aí, trabalhou bem. O nosso maior artista, que é o Arthur Bispo do Rosário, que é alguém mais antropofágico? Entendeu? Maravilhoso. Tupi ou na Tupi? Ele respondeu, Shakespeare. Me impressiona, Silvana. Aliás, queria responder a questão também da Cris. Eu fiquei muito encantada com a Anitta, com essa disposição de transbordar. Eu acho que você tem razão, Silvana. Elas foram mulheres muito ousadas, né? Sobretudo porque, até partindo daquilo que eu falei sobre as mulheres, né, sobre os estereótipos, a individualidade para o feminino ainda é uma questão. Né? Nós pagamos muito caro pela nossa individualidade, pela experiência de trabalhar, de ser mãe, de ser esposa. Então, isso ainda é uma questão que se coloca muito firmemente. Naquela época, muito mais. Né? Cabia à mulher ser mãe e esposa e ponto. Não votava, não tinha direito a nada, né? Era um lugar de não lugar, de não existência. Então, eu concordo com a Silvana, essa ousadia do feminino e o quanto a gente deve a essas mulheres. Porque ainda que hoje o padrão se repita, mas já houve um rasgo nessa fenda do patriarcado. Né? Já tem algo comunicado, já tem algo em andamento, já tem uma fala paralela à fala padrão machista habitual. Isso é fundamental, esse gesto inaugural. Olha, eu gostaria de lembrar que até o começo do século XX, mulher pintora ou era filha ou esposa do pintor. Não dá para surgir. Eu não tinha razão. O que é isso? Quem é ela? O que é isso? Entendeu? Todos os casos maravilhosos, mas tinha que ser ligada ao homem, ao marido, ao pai, etc. Então, essas meninas agora do século XX, que maravilha! Eu sou um fã incondicional da Anitta. Eu não sabia que ela tinha uma mão... Não importa. Não importa. Mas tinha uma boa cabeça. Não, isso só aumenta a ousadia, né? Claro. Só aumenta o tamanho do gesto. Eu só
queria falar, completar com a Paula, que ela falou sobre a Tarsila e a diferença de classe, né? Que apesar do encontro, tem uma marca assim nesse encontro, Paula, da Tarsila vindo de padrões de uma sociedade de elite, que, como a Andrea mesmo conta, que quando ela era criança ela nem tomava água brasileira, ela só tomava água europeia, morando em Minas, só tomando água europeia. Então, assim, a Tarsila vem de um lugar e a Pagu, ela vem do Brás. Ela é do Brás, ela é da... E, assim, apesar de ter vindo de uma classe média alta, ela tinha contato com os operários, com o mundo, a vivência operária, a rua operária. Então, ela traz algo de diferente. E aí, com o que o Petit comentou sobre a revista O Homem do Povo, a Pagu tinha uma coluna lá que chamava A Mulher do Povo. E nessa coluna, dentro do jornal O Homem do Povo, ela metia o pau nas mulheres brancas e no feminismo sufragista. Precisa falar disso. Que ela falava que se a mulher branca precisa ter uma consciência do lugar dela e do papel dela na manutenção do sistema, né? E ela chamava as mulheres e ela dizia assim, que se mantivessem a força revolucionária, essas mulheres derrubariam o sistema. Ela convocava as mulheres brancas para a luta, nesse caderno que o Petit comentou. Então, tinha ali no encontro delas essa questão de classe apareceu também. Eu estudei uma época muito sobre a Tarsila e eu gosto sempre de pensar para quem saiu do lugar que ela saiu, né? A família dela tinha 38 fazendas ao mesmo tempo de produção de café. Veja o tamanho disso, né? Da fortuna. Para quem nunca tinha bebido água de nascente do Brasil, para quem nunca tinha usado uma fita no cabelo que não fosse importada, né? Tudo vinha da Europa. O movimento que ela faz é grandioso. E aí dá para entender perfeitamente por que o encantamento com a Pagu, né? A Pagu era a subversão, era a espontaneidade. A Tarsila era a Manteau Rouge. Né? Ela se formou em Barcelona, ela fez todo o estudo artístico dela em Paris. Então, elas vêm de lugares muito diferentes e complementares, né? Dá para entender esse encantamento. Né? Muito bonito isso, que a Paulinha levanta. Espero que nenhuma de vocês beba água Perrier. Olha, gente, já falta 6 minutos para as 21, eu estou aqui só na organização, né? Então, se alguém tiver mais pergunta, de novo, fale agora, que ainda temos 2 minutinhos. Se não, eu queria falar, mas não é pergunta, não, é só comentários elogiosos, né? Em primeiro lugar, assim, essa organização, né? Que vocês trouxeram essas falas tão potentes, né? Eu me emocionei, eu me indignei, foram vocês que me levaram nesse lugar, assim, sabe? E, ao mesmo tempo, vocês trazendo essas mulheres para nós, né? Essas representações, algumas mais suaves, de potência também, para penetrar nesse lugar, né? Que é muito difícil, né? Porque elas não têm protagonismo, essas mulheres não tiveram. Foi na raça isso, né? Foi na raça. Então, é incrível o jeito que vocês trouxeram, assim, sabe? A sensação de que vocês estiveram muito próximas dessas mulheres, assim. Vocês visitaram a casa delas, vocês foram... Eu sei que a Juliana fala que ela ia apresentar uma amiga para a gente, apresentou mesmo, né? A amiga Pagu. Então, assim, essa intimidade, né? Só mostra para a gente o quanto que é forte esse tecido, né? O quanto que a gente se sente identificada também com essas mulheres. Elas abriram alas mesmo, não teve conversa, né? A gente tem que dar esse reconhecimento, porque foi com muito sacrifício, né? Algumas foram sacrificadas mesmo, né? Foram culturalmente, né? Inclusive na tortura, né? Críticas masculinas completamente invejosas, né? Essa do Monteiro Lobato já
começou a cair mais no meu conceito. O cara já não andava bem, agora já, nossa, eu não sabia disso. Então, eu achei muito, muito legal vocês trazerem, né? O Antônio com uma fala vindo de um homem também, né? Expressando esse reconhecimento, eu acho que foi muito bonito, assim, eu saio bem preenchida, foi precioso. Obrigada. Da mesma maneira que uma boa obra de arte nunca termina, essas mulheres, essas heroínas nunca morrem e estão cada vez mais vivas e maiores. Maravilha, temos que ser muito gratos ao legado delas. Eu realmente, essa oposição da Tarsila e da Pagu e a união, eles opõem, e a Pagu que pegou aquela coisa snob e levou, socializou. Se a gente hoje estamos sabendo, é graças a Pagu. Ela foi um grande megafone. Olha, eu gostaria que vocês fossem dar uma olhadinha lá no mural para entender melhor dessa história. É na Praça República, logo primeiro ali embaixo. Está lá. 32 anos. Tem que fazer Obrigada pelo foco. Obrigada. Obrigado a vocês. Viu? Então, queria agradecer a todos, né, os envolvidos que possibilitaram essa troca, né, na verdade, essa roda de conversa, e esperamos encontrar vocês mais vezes, né? E eu estou muito feliz aqui, porque, como diz a Juliana, né, as comadres, a Thelma, e quando eu vi o desenho da Pagu, vou falar, eu lembrei dos desenhos da Thelminha, que a Thelminha também fazia uns desenhos assim, não queria contar para ninguém, mas a Thelminha fazia e mandava para mim, e naquela época não tinha celular, não tinha internet, era um desenho que via por onde, Thelminha? Cartinhas na cortina. Eu fazia o seu retrato, hein? Fazia o seu retrato. Mas eu lembrei. Enfim, é muito bom estar aqui com vocês e realmente foi um momento muito especial. Obrigada, Juliana. Obrigada, Peti. Obrigada, Andréia, Cristiane, Paula, todos que estão aqui assistindo, fazendo parte dessa egrégora. Eu acho que momento único. Então, eu me despeço aqui e espero encontrá-los mais vezes.